Estou convencido de que você acha que a aerodinâmica é algo complicado, mas tangível. Ou, se estiver completamente perdido, pode até pensar que é isso. Testar diferentes asas e ver qual funciona melhor. Mas não, pelo menos não na universidade. A aerodinâmica é uma das matérias mais abstratas. Se você não sabia disso, provavelmente estragarei sua vida hoje. A aerodinâmica é a grande surpresa de todo engenheiro aeronáutico antes de cursar as matérias. Pensamos que pode ser algo curioso ou interessante. Na verdade, muitos provavelmente entram em engenharia aeronáutica por causa da aerodinâmica. Mas quando você começa a cursar as matérias, percebe que não tem absolutamente nada a ver com o que você imaginava. E o objetivo deste vídeo é apresentar para vocês o que é ensinado nas disciplinas de aerodinâmica. Permitam que eu os guie pela trilha da insanidade. E claro, eu gostaria muito que vocês deixassem comentários neste vídeo. Quero saber se vocês já sabiam o que vou contar neste vídeo e o que acharam. Já adianto que é uma verdadeira loucura. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Qualquer objeto, se orientado corretamente e movendo-se em velocidade suficiente, poderá gerar uma força de sustentação maior do que seu peso, e portanto poderá voar. O desafio não é voar, mas fazê-lo de forma eficiente, gerando pouca resistência ao avanço. Essa é a razão pela qual os aviões utilizam perfis aerodinâmicos que podem ser mais grossos, mais finos, mas sempre terão um formato semelhante a este. O perfil do avião varia de acordo com a missão para a qual ele é projetado. Perfis muito finos são usados para aviões supersônicos, perfis muito grossos para asas voadoras, perfis com muito ângulo para as pás de turbinas, e os perfis mais comuns de todos são os que são usados na aviação geral. Bom, então o objetivo da aerodinâmica, pelo menos na engenharia aeronáutica, é estudar qual é o perfil alar que vai te dar um bom desempenho. Em vez de fazer tentativa e erro fabricando uma asa e testando, a aerodinâmica te permite estudar isso teoricamente. Antes de prosseguir, farei uma revisão de 1 minuto sobre conceitos essenciais de perfis alares, que serão necessários durante o vídeo. O ponto mais avançado de um perfil alar é o bordo de ataque e o mais recuado, o bordo de fuga. A linha que une esses dois pontos se chama corda, e a linha que tem a mesma distância da parte superior do perfil que da inferior é conhecida como curvatura. Se um perfil é simétrico, sua curvatura coincidirá com a corda. Por outro lado, se o perfil tiver muita curvatura, a corda não ficará no interior do perfil. Não há problema algum com isso. Menciono porque, quando vi pela primeira vez, achei estranho, mas não tem nenhum problema. Bom, então, graças à experimentação, sabe-se que quando o ar passa sobre o perfil da asa, a pressão na parte inferior aumenta, enquanto a pressão na parte superior diminui. E é essa diferença de pressão que vai gerar a sustentação. Atenção, isso não indica que a parte superior sugue devido à queda de pressão. Esse é um equívoco conceitual sério. O que acontece é que, como embaixo há mais pressão, cria-se uma força para cima. Por exemplo, se aplicarmos vácuo em um recipiente de plástico, não é que o vácuo sugue, mas sim que ao diminuir a pressão no recipiente. A pressão do outro lado é maior e exerce uma força para dentro. E é aqui que começa a parte maluca. O efeito que o perfil teve sobre o ar é exatamente igual ao efeito que um vórtice tem. Se trocássemos o perfil por um vórtice, o ar se comportaria do mesmo jeito. Inicialmente, o ar se aproxima do vórtice e acelera em sua parte superior, pois segue em direção a ele. No entanto, na parte inferior ele desacelera porque o vórtice tem velocidade oposta. E quanto ao Bernoulli? Sabemos que, se o ar acelera, a pressão diminui, e se desacelera, a pressão aumenta. Isso, à primeira vista, parece um pouco estranho. Colocar um vórtice no meio do ar é o que acontece se realmente colocarmos uma bola girando. Por exemplo, os tenistas quando batem na bola com topspin. Ou seja, o efeito que uma asa e uma bola girando têm sobre o ar, podemos dizer que é o mesmo. E é aqui que introduzimos o fluxo potencial, a base da teoria da aerodinâmica que funciona para fluidos irrotacionais e sem viscosidade. Mas antes de tudo, essas duas condições são cumpridas na realidade? Bom, na verdade não, mas é verdade que quase se cumprem em alguns casos. O ar, por exemplo, é um fluido com viscosidade muito baixa, podendo ser considerado sem viscosidade em alguns casos. E o fato de ser irrotacional quer dizer que as partículas de ar individualmente não giram. É importante que as rodas não girem individualmente, embora possam girar ao serem desviadas pelo perfil, por exemplo. Bom,
Então a chave do escoamento potencial é que se pode separar o movimento uniforme do ar de um movimento de vórtice. São tratadas como duas coisas separadas que ambas têm um efeito sobre o ar no final, mas são independentes. Neste site é possível visualizar o escoamento potencial, por exemplo. Observe quando combino o movimento uniforme com um padrão de vórtice. Repare na trajetória do ar. É idêntica à que ele faz ao redor de um perfil aerodinâmico, porque eu adicionei um campo de velocidades uniformes com um vórtice no centro. Bom, então a esses dois tipos de padrões, o de velocidade uniforme e o de vórtice, é preciso somar também o padrão de sumidouro e fonte, o padrão de dipolo e o padrão de canto. Combinando esses padrões, é possível gerar quase todas as formas desejadas, como por exemplo um perfil alar. Ou seja, sim, em fluxo potencial, o que se faz é criar um perfil alar combinando os diferentes padrões. Aqui eu tentei representar isso no site. Como pode ver, está longe de ser um perfil perfeito, principalmente porque fiz em 5 minutos. Mas isso já geraria sustentação. E se você reparar aqui no vórtice, aparecia um símbolo γA, isso é chamado de circulação. A melhor forma que encontrei para entender o que é circulação é pensar que ela representa a intensidade do vórtice. Quanto maior for a circulação, maior será a intensidade do vórtice. E como dissemos que isso no final tem o mesmo efeito sobre o ar que uma asa, poderíamos dizer que as asas também têm uma circulação. Para simplificar, o que sempre se faz é uma aproximação. Por exemplo, se tivermos um conjunto de pequenos vórtices formando um perfil de asa, se nos afastarmos o suficiente, simplesmente veríamos uma linha com vórtices. E por isso, no final, os perfis de asa acabam sendo simplificados em vórtices situados na sua linha de curvatura. E como você pode imaginar, isso simplifica enormemente os cálculos. É por isso que se faz assim. Se voltarmos um momento ao site para visualizar o fluxo potencial, podemos ver que quanto maior é a circulação, maior é a curva que o ar faz ao redor do nosso vórtice. Se colocássemos uma bola girando, ela faria o mesmo efeito que o vórtice, e o mesmo aconteceria também com um perfil aerodinâmico. Mas lembre-se que esse perfil é uma combinação dos diferentes padrões de fluxo potencial. Não estamos realmente colocando um perfil aerodinâmico, certo? Este perfil é composto por variados padrões. Mas não vamos esquecer que o que realmente queremos é que esse modelo matemático represente a realidade para que seja realmente aerodinâmica e não apenas matemática. Então, dependendo de quanta circulação nosso perfil tiver, o ar vai passar ao redor dele de uma forma ou de outra. E é aqui que entra a condição de CUTA, ou em inglês conhecida como CUTA condition. Matematicamente, todos os resultados são possíveis. Mas, na vida real, só existe uma possibilidade em que o ar sai pelo final do perfil, e a parte superior e inferior fazem isso com o mesmo ângulo. Isso é chamado de condição de CUTA, ou em inglês, CUTA condition. Então, a circulação do nosso perfil será necessária para que o ar faça exatamente isso. Sair pelo final do perfil mantendo o mesmo ângulo por cima e por baixo. Após várias demonstrações matemáticas, conclui-se que a sustentação é o produto da velocidade do ar, da densidade e da circulação. Portanto, saber a circulação do seu perfil automaticamente te dará a sustentação dele. Mas como se pode saber a circulação de um perfil? Para isso, é necessário saber que, através de demonstrações matemáticas, também se sabe que, se traçarmos uma curva fechada, a circulação dentro dessa curva permanecerá constante. Mesmo sem saber o motivo, apenas acredite. Além disso, mesmo com a deformação da curva ao longo do tempo, a circulação dentro dela permanecerá constante. Portanto, se colocarmos um perfil aerodinâmico em repouso e traçarmos uma curva ao seu redor, a circulação deve se manter constante. Mas se dissermos que está em repouso, não haverá movimento do ar, portanto a circulação será zero. Mas se de repente começarmos a fazer o ar passar, sabemos que vai haver uma circulação para que o ar cumpra a condição de CUTA. O que está acontecendo? Como isso é possível? Pois, à medida que o ar começa a passar ao redor do perfil, cria-se um vórtice na borda de fuga que se desloca para trás, e a curva fechada, que mantém constante a circulação, também incorpora esse vórtice. Portanto, a circulação do nosso perfil será igual e de sinal contrário à desse vórtice que está se formando, que em inglês é chamado de starting vortex, e mesmo ensinando em espanhol, também o chamaremos assim. A ideia é a seguinte, do ponto de vista do starting vortex. O perfil está em repouso inicialmente,
mas aos poucos começa a se mover e se forma um vórtice na borda de fuga, até que o perfil atinja uma velocidade constante. A circulação gerada é igual e oposta à do starting. Vórtice que fica no local de partida. Em um mundo ideal, onde não houvesse viscosidade, esse vórtice ficaria no local de partida. Mas na vida real sabemos que esse vórtice se forma, mas se dissipa por causa da viscosidade. Ou seja, em segundos ele desaparece. Estudar isso parecia completamente separado da realidade. Eu, por exemplo, pensava em um avião decolando e que viaja de, por exemplo, Madrid até a Cidade do México. E essa teoria está me dizendo que a sustentação que o avião gera em todo o seu trajeto vem de um vórtice que foi gerado no aeroporto de Madrid. Pois é, a realidade é que sim, mas a questão é que isso assume velocidades constantes ou repentinas. Quero dizer que, quando está em repouso e de repente começa a se mover a uma certa velocidade, faz isso instantaneamente. E além disso, o que te diz é que a asa é como se fosse um vórtice o tempo todo. Em teoria, sem fricção, seria como se um vórtice avançasse e outro em sentido contrário permanecesse estático. O que nos parece estranho é que, teoricamente, há um equilíbrio de circulações quando sabemos que o vórtice inicial se dissipa. Mas mesmo assim, isso me parecia muito teórico e eu nem entendia como essa teoria matemática poderia funcionar na realidade. Foi justamente aqui que me veio a pergunta: isso funciona? Bem, o que eu te digo é que de início eu achava que não. Te prometo que de início eu achava que estavam me enganando. Mas com o tempo fui percebendo que isso realmente tem mais utilidade do que eu pensava no começo. É que sinceramente, os primeiros pensamentos que eu tinha eram de que isso era uma aerodinâmica falsa, teórica, que tinham inventado, não sei pra quê. O que significa circulação? O que estão me dizendo que uma asa tem circulação? O que isso quer dizer? Hoje em dia, temos a dinâmica dos fluidos computacional, que permite realizar simulações por computador. Super realistas, de fato, totalmente realistas, digamos, para qualquer análise aerodinâmica desejada. O que acontece é que no passado, e quando digo passado, me refiro a isso mesmo, 100 anos atrás. Eles nem sequer tinham computadores, então a única forma de fazer algum estudo de aerodinâmica foi com essas teorias, pois a verdade é que os cálculos matemáticos são necessários para fluxo potencial, dependendo da complexidade desejada, mas não são muito complexos, porque você pode separar, por exemplo, o fluxo que vai reto do fluxo de vórtice. O fato de não estarem acoplados é o mais importante. É crucial mencionar que se chama fluxo potencial, pois a velocidade é vista como um campo, assim como um campo magnético, onde existem variações do campo magnético produzido por uma bobina. Mas tudo tem uma forma suave, e o mesmo ocorre neste caso por ser um campo de velocidades. Portanto, não se concebe a possibilidade de haver desprendimentos de camada limite. Na verdade, nessa teoria não existe a camada limite, porque não há viscosidade. E por isso, só se comporta de uma forma realista para baixos ângulos de ataque, onde os perfis realmente se comportam assim. Ou seja, se criarmos uma esfera usando alguns dos padrões que te mostrei antes. O campo de velocidades próximo à esfera fará isso. Quando sabemos que, na verdade, haverá desprendimentos. E é por isso que essa teoria é muito limitada. É extremamente importante que você entenda isso último, porque uma coisa é a teoria matemática de campos funcionar. Isso com certeza funciona, mas o que realmente estamos buscando é uma teoria matemática que possa ser aplicada à vida real, para que o ar se comporte igualmente. Mas atenção, porque a loucura só está começando, porque tudo o que te contei antes é sobre perfis. Mas na vida real, o que queremos é calcular a sustentação de asas 3D. E para isso fazemos a seguinte aproximação. Primeiro, substitui-se a asa por um fio de vórtices. Já vimos que isso pode ser feito, porque se você pode substituir um perfil por um vórtice, o que fazemos aqui é substituir cada perfil da asa por um vórtice. Mas, além disso, são adicionadas duas fileiras semi-infinitas de vórtices na ponta da asa. Semi-infinitas porque começam na ponta da asa, mas depois vão para trás até o infinito. E o mais louco de tudo isso é que, para calcular a sustentação de uma asa, se aplica a mesma teoria que para o eletromagnetismo. A lei de Biot-Savart. Ela diz que se temos um fio de corrente, essa corrente vai induzir um campo magnético ao redor. E aqui é exatamente a mesma coisa. Temos alguns fios com vórtices ao redor que vão afetar o ar ambiente, induzindo uma certa velocidade no ar, que, claro, vai depender das intensidades do vórtice. Se os vórtices tiverem alta circulação, a velocidade induzida será muito maior.
Resumidamente, perfis aerodinâmicos podem ser substituídos por vórtices quando agrupados. Temos uma asa, e a velocidade ao redor da asa é obtida estudando como esses vórtices afetam a velocidade do ar ao redor da asa. Uma verdadeira loucura. Para mim, pessoalmente, levou muitos anos para entender por que essa explicação ainda é utilizada. A aerodinâmica continua sendo complexa, não sendo algo superficial que possa ser considerado complicado demais, Sérgio. Não, de verdade, isso é aerodinâmica. Digo isso porque, provavelmente, aqueles que ainda não fizeram nenhuma disciplina pensam que isso é algo visto superficialmente. Sério, isso é aerodinâmica? Tem duas coisas que eu lembro que não entendia, e acho que a segunda ainda não entendo. A primeira é, por que tentaram usar a mesma teoria que se usa para o eletromagnetismo? Para a aerodinâmica, o que é isso? Penso que o eletromagnetismo era muito recente na época, tendo sido descoberto poucos anos antes. Bom, agora não me lembro, alguns anos atrás. Então talvez os físicos, engenheiros ou matemáticos da época pensassem que talvez tudo poderia ser explicado com a mesma ideia de campo. Mas atenção, porque há uma grande diferença entre o campo eletromagnético e o campo de velocidades, esse que é usado para a aerodinâmica. No eletromagnetismo sabemos que é assim, a ideia de campo existe e é assim. No entanto, na aerodinâmica, o que estamos fazendo é assumir que a velocidade do ar pode ser tratada como se fosse um campo, para simplificar e realizar cálculos simples, mas a aerodinâmica não é assim. Apenas aproximando pode acabar se parecendo. E aqui vem a segunda pergunta, como eu disse, acho que não sei a resposta. E é, por que isso ainda é ensinado até hoje? Porque até hoje isso é a base das disciplinas de aerodinâmica. Bom, eu sinceramente acho que é por vários motivos. O primeiro é para nos explicar como foram os primórdios da aerodinâmica. O segundo é porque muitos programas computacionais para cálculo de perfis alares utilizam esses métodos. E o terceiro é porque é muito simples. Por ser muito simples, é utilizado em programas de computador para perfis alares. Quando digo simples, quero dizer que os padrões de fluxo potencial podem ser tratados independentemente. O vórtice pode ser tratado de forma diferente do ar que segue em linha reta. Isso é o que faz com que seja simples e também é muito utilizado nas disciplinas, como por exemplo em aeroelasticidade. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês nos comentários, o que acharam da introdução à aerodinâmica. Para os que não sabiam e os que já sabiam, eu gostaria de saber. O que vocês acharam nas primeiras vezes que viram isso em aula? Me senti muito enganado. Por favor, deixe seu comentário, isso vai ajudar a dar mais exposição para o vídeo. Depois de todo o trabalho que tive com as animações, acho que mereço isso. Qualquer associação, organização, universidade ou outra entidade pode usar livremente este vídeo e suas animações. A única condição é que, por favor, mencionem que é original deste canal. Os estudantes vão agradecer, pois eu, pessoalmente, quando me explicaram isso pela primeira vez, como além disso ninguém desenha nem mostra para você, só falam, aí você acaba não entendendo. Se vocês são professores, mostrem este vídeo para seus alunos, pois o que eu digo aqui vai ajudá-los muito a entender. Obrigado por assistir, me siga nas redes sociais, até o próximo vídeo. Aliás, passamos dos 100 mil, hoje passamos dos 100 mil, não sei quando vou subir isso, mas enfim, hoje passamos dos 100 mil seguidores. Meu Deus, tenho que pular de paraquedas, que loucura!